Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Estamos hoje aqui em mais um episódio de Café com Propósito, nesse mês de abril, falando sobre as estações. As estações das nossas vidas. Assim como as estações, o ano tem estações, nós passamos por fase também, nós passamos por estações, né? E hoje eu tô aqui com a Keila e nós vamos falar sobre a primavera. Semana passada falamos sobre o outono e hoje falando sobre a primavera, que é um tempo de criatividade e renovação. Keila, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse nosso bate-papo vai me edificar e vai edificar também quem está nos ouvindo a respeito desse tema, que é um tema muito bom de falar, né? Que é a primavera, o momento da gente viver uma criatividade e uma renovação. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. É um prazer estar aqui, é uma honra e poder falar também, né, sobre esse tema que mexe tanto com a gente. Porque eu acho que as estações é o Senhor mostrando para nós, né, a natureza, mas nós temos muito a aprender com a natureza. Em cada estação, né, a cada estação que passa é um aprendizado que a gente tem. Sim, e a natureza ela deixa evidente a questão dos sinais da existência de Deus, né? Se alguém tem alguma dúvida da existência de Deus, olhe para a natureza, Exatamente. Né? Ela evidencia totalmente a questão da existência de Deus. A gente vê isso por meio da palavra lá em Romanos 1:20, né? Que diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos visíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza de vida, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a gente vê as evidências da existência de Deus através da natureza. Sim, é impossível, né? Acho que a gente olhar para tudo que nos cerca e não acreditar que existe um Deus, né, que criou todas as coisas, cada beleza, cada detalhe, né? E é muito profundo que a natureza nos mostra. E além da natureza nos ensinar que nós devemos permanecer sempre conectados em Deus, né? A gente vê lá em João 15:4 que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aqui a gente vê uma ilustração de uma planta, né? Como se um ramo ele só dá fruto se ele estiver conectado com a planta principal, né? Se a gente cortar aquele ramo lá, acabou. Ele não dá fruto. Então, isso nos ensina a importância de sempre estar conectado em Deus. Isso faz tanto sentido que quando você falou essa parte aí de estar conectado em Deus, uma das minhas flores preferidas são as tulipas. E como eu, né, morei fora muitos anos, a tulipa, na verdade, ela não é uma planta nativa dos Estados Unidos, né? Na verdade, muitas pessoas conhecem como a flor da Holanda, mas ela também nem é nativa da Holanda. Mas por quê? Porque ela tem a raiz dela, como se fosse a raiz, parece uma cebola, que se chama bulbo. E ela é uma flor que, então, ela permanece ali, né, naquele solo, quando está o inverno, por exemplo, tá aquele solo totalmente congelado. E em volta desse bulbo dela é como se ela tivesse uma roupa, uma pele que protege. E quando acaba o inverno, que a temperatura começa então a ficar um pouco mais amena, a umidade começa a voltar, porque o inverno é extremamente seco, né? Principalmente lá nos países lá nos Estados Unidos, nos países onde neva. E a tulipa ela é a primeira flor que renasce. Então, assim, a palavra, a mensagem que traz, ela mexe muito comigo. Então, ela começa, é como se aquela casca que tem em volta do bulbo, ela solta e ela começa a brotar de novo e ela vai saindo, então, os brotinhos ali sobre a terra. E é a coisa mais linda, porque ela vai desabrochando folha por folha até que ela chega, então, ali na sua altura definida. E então, ela começa a soltar, né, aquele pequeno botão. E umas ficam mais fechadinhas, outras ficam mais abertas. E tem tulipas de todas as cores. E cada cor tem um significado. Então, essa planta é muito interessante, essa flor.
quando então vai passando as estações ali, depois quando chega o inverno novamente, você pensa que ela morreu. Mas ela não morreu. Na verdade, no inverno é como se ela se recolhesse. Então, para que ela se fortifique novamente ali no solo, para que depois ela se desabroche novamente. E assim, eu acho que é como a gente. Exatamente. Né? Então, se a gente está passando, se está o inverno, é o momento talvez da gente se recolher, talvez nos vestir ali, de nos fortalecer, né? Nos vestir de algo que o Senhor nos dá, para que quando vier a primavera, a gente possa se desabrochar novamente. E essa história da tulipa aí também, a gente vê a questão da criatividade, porque todas as cores. Exatamente. E a questão também da renovação, né? Ela renova ali. Ela né? se renova. Ela se renova. E é muito interessante, a gente aprende, né? Então, as estações nos ensinam sempre. Todas as estações têm a sua beleza, né? Claro que algumas são mais quentes, outras mais frias, mas é o equilíbrio, né? É o equilíbrio que nós encontramos na vida com as estações, porque nós não devemos perguntar por que eu estou passando essa estação, mas o que eu tenho a aprender com ela. O que essa estação que eu estou vivendo, ela tem ela pode me ensinar. Para a gente poder passar, aprender tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar com a estação, para aproveitar da próxima estação, né? Com certeza. Eu falo assim que Deus, ele fala muito comigo através das plantas. Eu amo a natureza e é algo assim muito forte para mim. E eu coloquei aqui ainda falando então sobre essa planta, é muito interessante que lá em Provérbios 14:11 fala assim que fala sobre florescer, sobre o renascimento. E as tulipas, elas simbolizam então um amor perfeito. E ela, por ser a primeira flor, né, que floresce na primavera, ela simboliza esse renascimento. E cada uma tem um significado. E olha só o tanto que é interessante. Porque Provérbios o que fala é: a tenda do justo florescerá. E florescerá como? Às vezes a gente fica perguntando, né? E eu fui buscar o significado de cada cor. Olha o que fala. Que a rosa significa felicidade e confiança. A amarela é como a luz do sol e significa prosperidade. A branca significa perdão. A laranja significa vitalidade e vigor. Então, se eu trouxer essa palavra de que o justo florescerá, eu posso então dizer que o justo vai florescer de felicidade e confiança, ele vai florescer em prosperidade, em perdão, em vitalidade, ele vai ter vigor. Então, é uma mensagem que talvez você olhe para uma flor ou para uma planta e você não consegue imaginar a profundidade, né, daquilo tudo. E como esse café com propósito, né, ele é algo mais específico para mulheres, o que Deus falou no meu coração também é que como cada uma é de um jeito. Sim. Então, cada uma tem uma cor, cada uma tem um formato, cada uma tem uma estatura, e é assim que o Senhor nos fez, né? Exatamente. E mais uma vez a gente vê que a natureza, ela evidencia 100% a existência de Deus. Com certeza. Que é conectada à palavra, né? Olha a questão do significado das cores. E conectar lá, o justo florescerá. Então, florescerá é muito profundo. Florescerá de todas as formas, né? Exatamente. Glória a Deus por isso. E a gente vê lá em Eclesiastes 3:1 que diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, a gente aprende com Salomão que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Existe um tempo determinado para a gente viver aqui na Terra. E a gente aprende isso com as estações. Eu vejo que existe o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de abraçar, o tempo de se afastar. Então, existe um tempo, existe uma estação e nós vamos passar por todas as estações. E é muito interessante a forma de como Deus trabalha, porque Ele está conosco em todas as estações. Sim. O Deus do inverno é o mesmo Deus da primavera. O Deus do verão é o mesmo Deus do outono. Ele continua sendo Deus em todas as estações e isso é a grandeza de passar com Ele todas as estações. Exatamente. Porque Ele sempre vai continuar lá conosco, né? E como a gente... Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tudo se discerne espiritualmente.
e tudo é para nosso crescimento. É muito forte. E é verdade, essa questão do tempo, eu acho que se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai entender e vai sempre aprender com esse tempo, né? Então, sobre as estações, às vezes a gente, para cada estação, você vai usar um tipo de roupa, você vai comer alguma coisa. Sim. Até parece que o organismo da gente, ele reage de uma forma. Reage. Né? Sim. Então, ele tem uma necessidade maior. Então, se está mais frio, você tem talvez necessidade de comer uma comida mais quente, né? Porque você precisa se aquecer. E quando está calor, normalmente eu quero só tomar alguma coisa, então comer algo uma coisa mais leve. fruta, mais leve. E a questão do outono, né? Tem muito fruto. E a primavera, então, é como se trouxesse alegria, né? É como se tudo se renasce. Sim. Mesmo. Porque pra gente que mora fora, a sensação é exatamente essa. Tá aquele gelo, né? E aí, de repente, começa a brotar ali as pequenas folhas, né? Naqueles troncos que você olhava para aquela árvore e às vezes você pensava assim, ela tá morta. E não, ela não estava. Ela só estava, você falou das raízes, então ela estava ali se fortalecendo. Para que novas folhas, né, brotassem. E isso alegra a gente, porque talvez você está ali num inverno longo e quando você olha pela janela e aí vem aquele sol, você começa a ver cores, né, lá fora, os pássaros. Então isso traz uma alegria, um renovo para a gente. Uma renovação, né? E a primavera tem algumas características, né? Sim. Que é o reflorescimento da flora terrestre, como você disse aí, as temperaturas são mais amenas, aumenta a umidade do ar. A característica, né, de regiões de climas temperado e subtropical, com as 4 estações bem definidas, né, não é o nosso caso, mas... E no primeiro dia da primavera, então, por ser uma data equinocial, o dia e noite, ele tem a mesma duração na linha do Equador. Isso é bem interessante. É bem interessante que a gente vê que no outono os dias são mais curtos e as noites mais longas, né? E na primavera os dias e a noite já são iguais, né? Interessante também a gente ressaltar que na primavera, um momento de renovação, de criatividade, nós não devemos esquecer de Deus, né? Um momento ali onde as flores estão nascendo, um momento de alegria. Não devemos esquecer lá do Deus do inverno. Exatamente. Na verdade, eu aprendo muito que é como se Deus falasse, tá vendo, ó, né, o tempo de inverno ele passou. Então, há algo novo vindo, né? Então, coisas novas surgindo, coisas novas nascendo. E a gente precisa estar atento, né, a esses sinais. Exatamente. Então, a gente vai falando sobre primavera, né? Uma história na Bíblia, assim, que eu acho muito interessante, sobre Abraão e Sara, né? Forte essa história. Pra gente aprender algumas coisas aqui que eles viveram, que eles passaram e que a primavera chegou na vida deles, né? Eles viveram, tinham uma promessa da primavera e eles viveram ela, que está lá em Gênesis 18:10, que diz assim: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Então, vamos imaginar que eles estavam vivendo um período de inverno, né? Que o anjo apareceu ali e disse que ia voltar na primavera. Então, que aquela estação, ela ia chegar na vida deles. E, às vezes, tem gente que está... Não sei qual estação você está vivendo. Você está vivendo o inverno, você está vivendo o outono, você está vivendo o verão, ou se a primavera chegou, né? Aqui nós olhamos para essa história, a primavera ia voltar, ia chegar na vida deles, né? Com a promessa. E eles não acreditaram, né? E Sara não acreditou. Ela não acreditou. Então, na verdade, a Bíblia fala que ela riu, né? Ela riu. Então, às vezes é como se, quando você recebe uma promessa de Deus, né? Mas você duvida, você não acredita que aquilo vai chegar, né? Então, às vezes acontece isso, da gente rir, né? Ah, mas será mesmo? Ah, mas será, né, que é para mim? Não tem, nossa, como? Não tem possibilidade disso acontecer. Eu vi uma frase interessante essa semana que diz assim, quando surge uma impossibilidade, é a chance de Deus realizar um milagre. Porque se é possível, Deus não vai fazer um milagre, né?
Exatamente. Na impossibilidade que Deus ele realiza o milagre. Então, falando a respeito de primavera e esse texto que nós lemos a respeito de Abraão e Sara, a gente aprende algumas coisas, né, Keila? Com certeza. Para viver um tempo de criatividade e renovação, né? A gente aprende muito com essa história e a gente vai deixar alguns pontos aqui para vocês aprenderem e crescerem também com essa história. A primeira é que nós devemos olhar para fora, fazer uma leitura da realidade. Exatamente. Quando disse então Abraão e Sara, né? O texto que a pastora leu aqui uma parte, que fala que Abraão e Sara eles já eram velhos de idade, bem avançada. E Sara ela já tinha passado da idade de ter filhos. Então, acho que com isso, ela não estava olhando para fora, né? Ela estava olhando para ela, para dentro. Sim. Então, ela pensava assim, como que isso é possível, né? Então, ela não estava conseguindo ver naquele momento ali a grandeza de Deus, né? Que não era sobre ela, na verdade, assim, não era sobre a capacidade dela, mas sobre a capacidade, né? Aquilo que Deus poderia fazer na vida dela. Mas ela não estava conseguindo ver. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente fica olhando para nós, ao invés da gente olhar, né, para fora e pensar, não, eu não posso, mas Deus pode. Exatamente aquilo que nós fazemos, né? Deus ele só precisa de uma causa impossível para ele agir. Com certeza. E a gente olhar para fora mesmo, olhar para o mar de impossibilidades e ver que nós temos um Deus que ele age no meio das impossibilidades, age no meio né? das impossibilidades e que pode todas as coisas, né? E a gente aprende também que em Romanos diz assim que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, né? Para o nosso bem. Sim. E fala que então Deus ele não parte, né, do ideal de ter uma promessa. As condições elas se adequam à promessa. Sim. Né? Então ele não vai pegar algo ali assim do nada, mas no sentido de que você está vivendo algo hoje. Então, aquelas condições que você está vivendo, ele vai adequar ela a uma promessa que ele tem para sua vida, né? E para que ela se concretize. Outra coisa que a gente aprende também para viver um tempo de renovação e criatividade é olhar para o alto. Focar na promessa, né? De Deus. Gênesis 18, 12, 13 diz assim: por isso riu consigo mesma quando pensou. Depois de já estar velha, eu e meu senhor já idoso ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Que a gente vê, né? Que ela riu. Mas acho que assim, eu acho que qualquer uma de nós, né? Então, porque olhando para o lado natural, é impossível mesmo, né? Então, a idade que eles já tinham, e ela já tinha saído ali, né, dos momentos dela, então, em poder gerar um filho, as condições físicas, era impossível, né? Era impossível a realidade mesmo. Era totalmente contrária. E, então, para ela, chega que soou engraçado, né? Mas será mesmo? Mas é muito, muito importante, porque... e depois eu acredito que quando tudo acontece, né, assim, ela pensa assim, uau, né, eu só precisava olhar para o alto, né, eu só precisava olhar para Deus e não ficar olhando para as minhas limitações, né, para aquilo que para mim parecia ser impossível. Exatamente, focar na promessa, né? Em Atos 7, 9 diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo por Egito, mas Deus estava com ele. Que a gente vê outra promessa, né, na vida de José, que ele seria governador, mas a realidade dele era totalmente diferente de um governador. Totalmente diferente. Lá no comecinho eu fico pensando assim, quando os irmãos dele tiveram a capacidade de vendê-lo, né, e a gente olha e fala, gente, mas como que pode, né? Então, o irmão vendeu o outro, ou tinha um deles também que queria, não era matar, né? Mas, ou seja, por isso que é aquilo que a gente falou aqui, ó, as condições elas se adequam a uma promessa. Então Deus tinha uma promessa para ele. E se
ele não passasse por todas aquelas condições necessárias, Sim. ele não chegaria lá, né? Exatamente. No final, lá o propósito. Então, foi o processo dele ali, né? Bem doloroso, mas foi a forma, né, que Deus fez para que ele alcançasse a promessa. Exatamente. E a gente aprende também que existe um caminho a percorrer até o cumprimento da promessa, né? Sim. Existe um caminho, talvez mais longo, talvez mais curto, mas existe um caminho. E podemos dizer que são as estações, né? Sim, as estações e mais uma vez aqui falando sobre morar fora, quando começa o inverno, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ali final de outubro já começa a nevar. E aí neva, às vezes até março. Então, olha só, às vezes, de fato, o inverno na nossa vida pode ser um tempo mais longo mesmo. Sim. Né? Uhum. Então, mas também é um tempo de reflexão, é um tempo de aprendizado, é um tempo que Deus usa para nos fortalecer mesmo, né? Para as próximas estações que vão vir. Que vão vir, né? Então, com essa história que nós falamos aqui de Sara, de José, a gente aprende também que enquanto os nossos olhos estiverem focados em Deus, os nossos pés alcançarão o nosso destino, né? Então, que é olhar para o alto, focar naquilo que Deus disse e não focar na impossibilidade. Não fazer como Sara, né? Não, mas eu já sou velha e o meu marido já é idoso. Ai, Olhar para o alto, né? Sim. Outra coisa que a gente aprende também sobre viver um tempo de criatividade e renovação é que nós devemos olhar para frente. Ativar nossa fé em meio às possibilidades, né? Lê para nós o versículo aí. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Essa passagem aqui, essa pequena frase aqui antes, na verdade, essa pergunta, né? Eu acho que eu já recebi essa palavra assim de Deus várias vezes, assim, existe por algum acaso alguma coisa impossível para mim, Keila, né? Então, e não existe. Não existe. Não existe. Então, é impossível para mim, mas não é impossível para ele. Era impossível para Sara, mas não era impossível para o Senhor. E foi exatamente, né? Então, ele teve ali aquele momento da promessa, e quando chegou, então, a primavera, foi quando, então, Sara teve um filho. E eu fico imaginando como que foi, sabe? Como que ela... O que ela pensava, o que passava na mente dela, então, quando ela, de fato, pôde, né, gerar um filho, quando ela pegou essa criança nos braços. Então, ela vê ali que, de fato, na primavera, Deus estava dando um fruto para ela, aquela promessa, estava renascendo algo na vida deles, né? E, então, eu imagino que foi algo, assim, muito extraordinário, né? A gente fica envergonhado diante do Senhor. Eu fico pensando, eu fico pensando assim, gente, será que quando ela teve o filho, ela lembrou do momento que ela riu? A Bíblia diz que ela riu, mas ali com certeza assim, ela riu e falou, eu tenho um filho? Deus não sabe o que tá falando, ele tá blefando. Exatamente, acho que fosse eu tinha dado uma gargalhada lá atrás daquela tenda. Mas é isso, né? Quem não tem visão de futuro sempre retorna ao passado. Exatamente. Então, nós devemos sempre olhar para as promessas, olhar para o Deus que fez a promessa, né? E acreditar que vai acontecer. Vai acontecer. Que a primavera vai chegar, vai florescer. Vai florescer, vai vir o tempo de renovação. E assim como as estações, né? Como nós falamos aqui que elas vêm para nos ensinar, o Senhor deixou para nos ensinar, de fato é a gente mostrar, então, tá nevando, tá frio, ou que seja aqui, que é apenas um pequeno frio, né? Um pouquinho de frio, mas que vai passar. Vai passar. Então, algumas pessoas sentem mais frio que as outras e reclamam, mas é a gente também aprender a viver contente em cada estação. Sim. Né? Então, se tá frio, se aquece mais, se tá calor, veste algo mais leve, mas ao ponto de você aproveitar cada estação, né? De você curtir aquele momento, viver bem todo o tempo. Né? Então, glorificando a Deus em todo o tempo, por tudo que Ele nos dá, se é chuva, se é sol, se é frio, se é calor, né? Mas em tudo Deus tem um propósito e cada estação tem a sua finalidade. Exatamente. Outra coisa também que a gente aprende é olhar para dentro, né?
romper com o medo e a manipulação, né? Gênesis 18:15 diz assim: Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Ela olhou para dentro ali, né? Tanto que ela mentiu, falou assim: eu não ri. Ainda teve coragem de Ainda mentir. Ainda teve coragem. Como se Deus, Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse, né? Então, ela, com medo ali, ela manipulou a situação, né? Sim, e fala assim também que Sara, sobre ela manipular a situação, ela começou a mentir, mas então fala que Sara, ela precisava ser transformada antes de alcançar a promessa. E eu acho que isso acontece muito com a gente, sabe, pastora Thaís? Sim, acontece. Porque às vezes a gente não está preparada, né, para receber uma promessa de Deus. Então é quando ele vem para nos transformar, para nos moldar, para que então a gente possa receber. Talvez naquele tempo todo ali que ela ficou, né, a vida toda, digamos assim, sem ter um filho, é porque ela precisava de aprender algo com aquilo. Sim. Né? Ela precisava então ser transformada até que ela pudesse então carregar aquele filho nos braços. Exatamente. E assim acontece com a gente. Essa transformação, né? Uma renovação para florescer. Sim. Uma renovação para receber aquilo que Deus tinha, e era algo grande, né? Muito Quando grande. a gente olha para a história de Abraão e Sara, foram os patriarcas, né? Tudo começou ali, né? Tanto que Sim. as nossas orações hoje é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque começou lá. Porque começou lá. Então, era algo grande que Deus tinha para eles, né? Não era algo assim superficial, não, era algo profundo. Exato. Algo que ia mudar toda uma geração. E quando Deus, eu entendo que quando Deus tem uma promessa pra gente, que talvez é algo grande, talvez é algo que você espera, né? Talvez é algo que você está esperando há tanto tempo. Se a gente não for então transformada antes, talvez a gente não vai dar tanto valor àquilo. Exatamente. Né? A gente não vai ver a importância, não vai né? desfrutar, né, da grandeza daquela promessa. Exatamente. Então, eu acredito que é assim que o Senhor faz conosco. Exatamente, e nos prepara também. E outra coisa que eu acho muito interessante é para que o nome dele seja glorificado, né? Em tudo. Em todas as coisas. Em todo o tempo. Em todo o tempo, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Uau! Forte, né? É muito forte. Em todo tempo. Aprender, desaprender, muito, reaprender. Muito. E eu anotei algo aqui que fala assim, tem uma frase que estava aqui já no meu papel: não tente encobrir o que te expõe. E busque transformar o que te paralisa. Então, eu coloquei aqui que muitas vezes nós devemos trocar a comparação por uma convicção. Então, talvez Sara, ela comparava, talvez ela com outra mulher, ou que ela tem, né, eu não tenho, então ela tem um filho, eu não posso ter, mas então se Deus falou, ela tinha que estar convicta daquilo. E a questão também de talvez uma competição por uma capacitação. De muitas vezes a gente olha, sabe, eu estou buscando ali, a gente tem, né, nós mulheres, nós temos esse defeito, eu acho, né, de ficar competindo, talvez uma com a outra, mas muito mais interessante, então, a gente nos capacitar, né, para isso. Sim. Então, para que a gente possa, de fato, desfrutar daquela promessa que Deus tem. Exatamente. Outra coisa que a gente aprende também com Sara e com essa história é não dar um jeitinho, né? Não. Sara, ela tentou dar um jeitinho antes de receber a promessa e olha o que aconteceu, né? Deu ruim, né? Deu ruim. Então, Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa da ajuda. Às vezes a gente fica pensando, nossa, será como que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer assim, assim? A gente fica limitando o agir de Deus, né? A gente fica limitando o milagre. Não, Deus, ele vai fazer da forma dele, que é a melhor. A gente tem que, muitas vezes a gente não precisa de estar vendo nada, né? A gente só precisa de crer. Exatamente. Mas a gente quer estar sempre ali, como você falou, ajudando, tentando fazer algo, na verdade, né? com controle, né? Sendo que a gente precisa só de crer, de acreditar, de confiar. É difícil, mas é isso que a gente precisa. É difícil porque a gente gosta de ter o controle da situação, né? Exatamente, em tudo. E nessas horas... Ainda mais nós mulheres. Ainda mais nós mulheres. E nessas horas a gente perde o controle. Exatamente. A gente pode fazer nada.
E eu acho que enquanto a gente não perde o controle, Deus não faz. É. Na verdade, enquanto a gente não entrega o controle para Ele, toma, tá aqui. Eu não consigo mais, né? Pode fazer, Então, Deus, pode do seu fazer. jeito. Aí é onde Ele vem e faz. Tá, agora você Exatamente. tá do jeito que eu quero, Exatamente. né? Agora você não, viu que não tem mais jeito, pode deixar que é o que eu vou fazer. Exatamente. Então, para a gente encerrar, nós aprendemos então que para viver uma primavera de renovação e aprendizado, nós precisamos olhar para fora, fazer uma leitura da realidade, olhar para o alto, focar na promessa de Deus, olhar para frente, ativar a fé em meio às possibilidades e olhar para dentro, romper com o medo e com a manipulação. Exatamente. E aí tem aqui na conclusão, então, que decida mudar, né, a forma como você vê. Então, para que você possa olhar para fora, né, fazer uma leitura da sua realidade, do que você está vivendo hoje e se está de acordo, né, com as promessas de Deus, a olhar para o alto, então, focar na promessa de Deus, né? Porque às vezes a gente fica, então, o nosso foco está em outras coisas. Mas então, foque na promessa e trabalhe em cima daquilo que Deus te prometeu. E olhar para frente, né? Então, ativar a nossa fé, ative a sua fé em meio às impossibilidades. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. E olhar para dentro. E, né, então, rompa com o medo, né, com a manipulação. E a palavra diz que o medo, ele é um espírito, né? Mas o Senhor, ele diz que ele lança fora todo medo. E ele nos dá coragem, ousadia, né? Para que a gente possa vencer e romper esse medo e essa manipulação. Exatamente. E a gente vê o final da história, né? Em Gênesis 21, 1 e 2, que diz assim: o Senhor for bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Na primavera. Exatamente. Ele não, o Senhor, ele não tarda, né? Tudo é no tempo dele e é isso que ele faz. E eu anotei aqui para que nós possamos florescer espiritualmente. Então, nós precisamos de passar pelo processo da expansão da consciência e despertar a nossa verdadeira natureza divina. Amém. Então, nós precisamos disso, né? O Senhor nos ensina em todo tempo, mas é uma expansão e tudo começa aqui, né? Então, como Sara duvidou, primeiro ela duvidou aqui, né, na mente, então ela não creu. Então, nós precisamos de ter essa expansão da nossa consciência e despertar a verdadeira natureza, né, que tem dentro de nós, que é uma natureza divina. Exatamente. E para a gente encerrar, então, quero dizer que a sua primavera vai chegar. É isso mesmo. Independente da estação que você está, vai chegar. É só crer que Deus, ele vai fazer florescer, vai trazer esse tempo de renovação, esse tempo de florescer mesmo, de viver tudo aquilo que ele prometeu, que vai chegar, né? Sim, é verdade. Talvez nesse momento você está vivendo o outono ou o inverno, né, da sua vida, mas aproveite esse tempo, então, para se fortalecer no Senhor, para ter as suas raízes fortalecidas no Senhor, porque no tempo certo, né, as flores vão vir e você vai florescer e a sua primavera vai chegar. Amém. Vamos ler Isaías 35? Vamos lá. Vou colocar o óculos agora, porque senão eu não vou conseguir ler. Em Isaías 35, no versículo 1, diz o seguinte: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Aqui, pastora, Deus está falando que há flores no deserto, né? Então, são as flores de papoula que ela dá no deserto. Então, Deus nos mostra aqui que mesmo que seja num deserto congelante, porque no deserto também tem o tempo de inverno, mesmo assim vai chegar um tempo que vai florescer. Vai florescer. As flores vão aparecer. Exatamente. Então vai chegar um tempo que você vai florescer. Amém. Obrigada, Amém. Keila, por estar Obrigada conosco. Cresci muito com esse nosso bate-papo. Foi muito bom. Espero que você também seja edificada
e cresça muito com essa palavra e aprenda também. E nos encontramos no próximo episódio. Aprenda a olhar para as flores. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.